E o Clube de Regatas do Flamengo recusou proposta milionária, meus amigos, pelo lateral direito Wesley. A negociação continua nesse exato momento com o clube inglês que quer levar o Wesley para a Premier League, lateral direito, que vem sendo titular nos últimos 8 jogos do Flamengo. Vou falar sobre isso, o negócio pode ser fechado até a próxima semana. Negociação está a todo vapor, mas a primeira proposta já foi recusada pelo Clube de Regatas do Flamengo. Gabigol ainda não assinou pré-contrato com o Palmeiras, mas o jogador tem proposta em mãos do Palmeiras por um pré-contrato. E por que Gabigol ainda não assinou, Henrique? Vou falar aqui sobre a decisão de Gabriel Barbosa por não ter assinado essa proposta de pré-contrato com o Palmeiras. Você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o estádio próprio do mais querido Brasil. Isso porque o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou que a geral vai estar de volta no novo estádio próprio do mais querido do Brasil. Situação envolvendo Flamengo e Cuiabá, o técnico Tite vai decidir hoje as mudanças que vai fazer para esse jogo contra o Cuiabá amanhã, sabadão, às 20 horas, horário de Brasília. Será que o Tite vai manter Carlinhos no ataque como titular ou ele vai de Pedro? Vamos falar sobre isso. Ou se falar em Flamengo e Cuiabá, o Flamengo tem uma sequência bacana de jogos no Maracanã, jogando em casa. E esse momento é o momento de o Flamengo aproveitar para deslanchar de vez no Campeonato Brasileiro, na tabela de classificação do Brasileirão. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre esse jogo de amanhã, porque hoje, o Flamengo, nesse exato momento, o técnico Tite está preparando o elenco, na verdade, dando aí, né, a sua última atividade de preparação para esse jogo contra o Cuiabá. É jogo importante. Vale lembrar que amanhã tem 2 jogos importantíssimos para a gente ficar de olho, ficar ligado, que interessa e muito ao Flamengo esses 2 jogos. Quais são os 2 jogos, Henrique? Flamengo e Cuiabá, Brasil e Uruguai. Eu vou explicar para vocês sobre a situação do Brasil e Uruguai, mas vamos falar sobre Flamengo e Cuiabá, porque hoje o técnico Tite, nesta preparação de hoje, vai definir algumas mudanças no time para enfrentar o Cuiabá pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece amanhã às 20 horas, tradicional, 8 horas da noite. E uma dessas mudanças é no setor ofensivo, lá no ataque rubro-negro do mais querido Brasil. Isso porque no último jogo contra o Atlético Mineiro, o técnico Tite utilizou o Carlinhos como titular. Carlinhos entrou como titular, deixou seu gol, primeiro gol com a camisa do mais querido Brasil, merecidamente. Parabéns ao Carlinhos. Mas para esse jogo contra o Cuiabá, será que ele vai manter o Carlinhos? Ou ele vai mudar e agora ele vai com Pedro como titular? A tendência é que ele vá de Pedro, sim, para esse jogo como titular, mas tudo será definido hoje, nesse treino, na última preparação desse treino de hoje. Vamos aguardar para ver o que o Tite deve fazer. Lembrando que o Tite também ganhou um reforço importante para o meio de campo. Jogador jovem, mas raçudo, garra com espírito rubro-negro, que é o garoto Igor Jesus. Volante que estava se recuperando de lesão no tornozelo, está de volta, recuperado e deve ser relacionado para esse jogo. É mais uma opção para o técnico Tite no meio de campo. Flamengo tem Cuiabá amanhã. Depois o Flamengo tem Fortaleza, Flamengo tem Criciúma. Os 3 jogos acontecem no Maracanã. Ou melhor, o Flamengo tem 3 jogos em casa: Cuiabá, Fortaleza e Criciúma. As próximas 5 partidas do Flamengo, o Flamengo tem 4 jogos em casa e apenas um fora, que é Cuiabá, Fortaleza, Criciúma em casa. Depois o Flamengo viaja, vai até a Bahia, Salvador, Vitória da Bahia. Depois o Flamengo tem o Atlético Goianiense em casa. 5 partidas, 4 jogos em casa. É momento para o Flamengo deslanchar aí nessa tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos em busca dessa vitória, que é muito importante esse jogo para o nosso Mengão queridão. Amanhã, 20 horas, horário de Brasília. E depois tem o jogo da seleção brasileira contra a seleção do Uruguai. Esse é mais um jogo para eu, você, nós torcedores rubro-negros, também o técnico Tite, o Flamengo, ficar de olho, porque caso vitória da seleção brasileira
para cima do Uruguai, o Uruguai está eliminado da Copa América. Ou vice-versa. Mas por que eu estou falando sobre o Uruguai? Porque lá no Uruguai temos aí um quarteto rubro-negro, quarteto uruguaio que pertence ao Flamengo, que é Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Varela. Caso a seleção uruguaia seja eliminada, perca para o Brasil amanhã, esse negócio de favorito, eu não vejo favorito. Seleção brasileira, se entrar com espírito de vencedor, leva esse jogo. Tudo bem, o Uruguai está jogando melhor. Favorito eu não vou falar que é. Tá jogando melhor, tá jogando melhor. Mas pode acontecer da seleção brasileira vencer. Além de vencer a seleção brasileira, vai às semifinais da Copa América e o Uruguai eliminado. Isso significa que o técnico Tite, na próxima semana, já contra o Fortaleza, já pode ter aí o quarteto uruguaio de volta ao nosso Mengão queridão. Então vamos ficar ligados nesse jogo também da seleção brasileira contra o Uruguai, que é de suma importância para o nosso Mengão queridão. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre estádio próprio do mais querido Brasil. Henrique, já comprou o terreno? Não, ainda não. Mas o Flamengo segue aí, estão tentando atrapalhar o sonho da nação. É subsecretário aí do Cláudio Castro, vai entrar na justiça, está encontrando ilegalidade com a desapropriação do terreno. Tudo para intervir o sonho da nação rubro-negra. Mas a gente está confiante, vamos torcer para dar tudo certo. O presidente Rodolfo Landim, ele revelou que o projeto do estádio próprio do Flamengo prevê a volta da geral. Vocês sabem o que significa isso? Vai ser um caldeirão ali dentro do novo estádio do Flamengo. O planejamento inicial diz que o setor popular ficará atrás dos gols e terá capacidade para até 15 mil torcedores. O estádio, por sua vez, deve poder receber cerca de 80 mil torcedores, de acordo aí com o jornal O Globo, jornalista Lauro Jardim, que trouxe com exclusividade a entrevista do presidente Rodolfo Landim, revelando que a geral vai estar de volta no novo estádio do Flamengo, nação. Vamos torcer para que dê tudo certo e esse estádio saia, né? Porque o terreno, precisa comprar o terreno, precisa resolver o problema do terreno. Resolver o problema do terreno, o Flamengo já dá um passo importante. Mas vai dar tudo certo sim para o mais querido do Brasil. Bom, dando de assunto aqui agora, vamos falar sobre mercado da bola. Começar falando sobre a situação de Wesley, que o Flamengo recusou a primeira proposta do Bournemouth, é isso mesmo? É Bournemouth da Inglaterra. O Bournemouth quer levar o Wesley para jogar a Premier League. De acordo com o Globo Esporte, o GE trouxe com exclusividade que a primeira proposta já foi recusada. Olha só, Flamengo recusa a primeira proposta do Bournemouth por Wesley. Negociação continua. O lateral direito Wesley do Flamengo pode se tornar mais um cria do ninho na Premier League. O Bournemouth fez proposta de 12 milhões de euros. Ou seja, na cotação atual, esse total vai para 71,2 milhões de reais. Quase 73 milhões de reais ao rubro-negro. Essa proposta foi oferecida ao Flamengo, que recusou. O Flamengo recusou essa proposta de 72, não é melhor, não 73 não, 72 milhões de reais por Wesley. A negociação entre as partes continua. Bruno Espindo é quem toca a negociação com os ingleses. Apesar da primeira recusa do rubro-negra, a negociação deve seguir até a próxima semana. A expectativa das partes é que o negócio saia. O All Sport noticiou primeiramente o interesse do Bournemouth em Wesley. O Wesley foi titular nos últimos 8 jogos do Flamengo aí, desde que foi o primeiro jogo contra o Vasco. De lá pra cá, naquela goleada de 6-1 do Flamengo sobre o Vasco, de lá pra cá vem sendo titular, inclusive fez uma partidaça agora contra o Atlético Mineiro, os ingleses de olho. O Bournemouth aí agora de olho. O Wesley já havia recebido outras sondagens da Premier League em 2023. O Barcelona fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas Vitor Pereira não liberou naquela ocasião, quando Vitor Pereira era técnico do Flamengo. O Wesley tem 20 anos, tem 78 partidas pelo Flamengo e 2 gols marcados. Vou falar para vocês,
proposta de 72 milhões de reais, o Flamengo recusar por Wesley, é inacreditável. É uma proposta milionária, né? Sinceramente, né? Para quem estava aí largado outro dia, xingado pra caramba, quando entrava não ia bem, mas depois começou a ter a oportunidade durante esse período da Copa América, principalmente com a ausência de Varela, que era titular absoluto. Hoje o Wesley vem sendo titular nos últimos 8 jogos. É aquela coisa, igual o Davi Luiz falou lá na entrevista à Flá TV, é que os torcedores do Flamengo é assim, hoje amam, amanhã odeiam, amanhã depois ele ama novamente. É assim que tem que aprender a viver sobre isso. Então o Wesley realmente está fazendo grandes partidas pelo Flamengo. E agora o Bournemouth da Inglaterra, clube inglês da Premier League, quer levar o Wesley do Flamengo. As negociações continuam, lembrando que o Wesley tem contrato com o mais querido do Brasil até o final de 2025, 72 milhões de reais. Você, sendo a diretoria do Flamengo, negociaria? Ou o Flamengo fez certo aí recusar essa primeira investida? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo Gabigol. Gabigol, na verdade, ainda não assinou pré-contrato com o Palmeiras, mas tem proposta em mãos. Proposta do Palmeiras para assinar um pré-contrato, meus amigos. Por que Gabigol ainda não assinou um pré-contrato com o Palmeiras, mesmo com toda a situação dele com o Flamengo, Henrique? Segundo o portal GE, Gabriel Barbosa está com receio de assinar um pré-contrato com o Palmeiras neste momento. Há um temor por parte do atacante e do seu staff sobre sua utilização por Tite, se de fato Gabigol assinar um pré-contrato com um grande rival do Flamengo. Outro fator é a torcida rubro-negra, com quem ele já vive uma crise após se envolver em uma polêmica ao vestir a camisa do Corinthians. De acordo com o GE, a proposta está nas mãos de Gabriel Barbosa, mas como foi noticiado e como já deixei aqui claro para vocês, essa proposta esse pré-contrato não foi assinado por Gabigol, mas a proposta está nas mãos de Gabriel Barbosa. E aí, vamos aguardar os próximos passos. A tendência é que, se realmente aí o Flamengo não resolver a situação do Gabigol, o destino do Gabigol, ao que tudo indica, realmente será o Palmeiras. Palmeiras vem trabalhando internamente na surdina, sem alarde. Já colocou a proposta na mão de Gabriel Barbosa, do empresário Gabigol. Proposta para Gabigol assinar um pré-contrato, só que ele ainda não assinou. Isso pode acontecer a qualquer momento. Pode assinar a qualquer momento, mas ele tem receio aí de assinar esse pré-contrato. Pela utilização, situação aí, apesar de também ser um rival direto do Flamengo, Palmeiras, pela situação dele com a torcida do Flamengo. Então vamos ver o que deve acontecer. O que vocês acham sobre a situação de Gabigol? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Prometo que vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço entre essas e outras informações, nosso Mengão queridão, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fico com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.